Boa noite, nós somos o grupo do tema Estigmas da Loucura no Brasil. Eu sou a Gracelise dos Santos Tac e nós somos estudantes do curso de Psicologia da PUC-PR. Bom, eu vou entrevistá-las e nós vamos comentar um pouco mais sobre esse tema, né? Que ele é bem polêmico, de certa forma. Então vamos lá. O que é estigma? O que é a loucura em diversas visões no Brasil, seja dentro da igreja, sociedade, psicologia, entre outras áreas. Boa noite, eu sou a Maria Caroline, também estudante de psicologia, e estigma seria considerado tudo que não é um padrão visto pela sociedade, né? São características consideradas fora do normal, né? Para as pessoas consideradas normais, seria esse conceito. Boa noite, eu sou a Heloíse, também estudante de psicologia. Na verdade, ele é um estereótipo assim, enraizado na sociedade, né? Tipo, é um estereótipo que se torna diferente ou ruim, e isso vai influenciando, né? E principalmente na loucura. A loucura no Brasil, na nossa sociedade principalmente, foi algo muito enraizado como algo ruim, mas atrás disso tem bastante história também, né? Sim, com certeza. Algo é visto como algo considerado anormal, né? Pelo padrão cultural da sociedade. Então, assim, eu havia dado uma pesquisada sobre esse assunto, sobre a história da loucura, né? E estava comentando bastante que a loucura no início, ela não tinha essa concepção como algo ruim, né? Ela até era vista como algo bom. Por exemplo, na Grécia, na antiga Grécia, né? Ela era vista como algo que vinha dos deuses, como uma bênção. Sério? Sim, como uma bênção ou como uma punição, mas não necessariamente algo diferente ao ponto de ser ruim, sabe? Sim. E isso é muito característico, muito individual de cada cultura, de cada sociedade, no caso, né? E de cada época também, né? Também. Vai interferir muito. De cada período. A loucura, na verdade, ela começou a ser considerada como doença mesmo através da psiquiatria. Sim. Quando eles começaram a fazer aquelas pesquisas em medicina. Quando veio uma categorização mais específica. E eu vi também que na Idade Média era mais focado, tipo, por conta da Igreja Católica mesmo. Que eles consideravam loucos todos aqueles que não seguiam os dogmas, né? Os padrões que eles consideravam certos, ou seja, você não acreditava naquilo que eles consideravam certo, você era considerado louco. Sim. Eu vi também que tem a imagem da pessoa louca como inútil economicamente, né? Que não podia produzir. Que ela não pode. Exatamente, porque um louco, principalmente por conta do estigma, tipo, tem muito preconceito. O estigma é um preconceito com coisas diferentes, né? Então, uma pessoa que é considerada louca, ela vai ter muito mais dificuldade para entrar em uma empresa, para trabalhar, ou até mesmo não vai, né? É um impasse isso. E é interessante a gente pontuar que essa questão do louco, dessa parte histórica, que o louco era uma pessoa que não produzia, que não trabalhava, né, como você disse, ela acontece durante o século XV. E juntamente com essa parcela de pessoas que não trabalhavam e eram consideradas loucas, também eram consideradas loucas os doentes, leprosos, principalmente, eram consideradas pessoas loucas. Verdade. Também. Eles foram colocados dentro de asilos, né? Chegaram a ser colocados dentro de asilos. E, tipo, todas as pessoas que eram consideradas doentes, tanto mental quanto fisicamente, elas eram colocadas lá dentro de asilos. E com pessoas leprosas, e elas simplesmente eram excluídas, não tinha nenhum tipo de tratamento, né? Dá pra ver que o preconceito ali, ele é de diversas formas, né? Com pessoas que tinham essa doença, geralmente com negros, com algum preconceito que a sociedade ainda carrega, né? Tudo que fosse diferente daquilo que eles consideravam normal era louco, e eles não tinham outra saída a não ser internar aquelas pessoas em manicômios. Excluir da sociedade, né? Também havia parcelas de pessoas que eram consideradas loucas até pela questão sexual delas, né? Por exemplo, pessoas
homossexuais também, era bem estigmatizado. Meu Deus. E hoje em dia ficou bem enraizado isso, né? Porque, É. por exemplo, vamos pegar hoje em dia, né? Na idade contemporânea, nós vivemos uma sociedade quase que inteiramente, mundialmente capitalista, né? Então, tudo que sai fora do padrão de capitalismo, por exemplo, se você não serve para trabalhar, você é considerado como louco, né? Se você não tem a capacidade ou competência para você trabalhar, você é considerado como louco. E, na verdade, não deveria ser assim, né? Porque não é porque você não pode trabalhar que você é considerado como louco. Senão, se fosse assim, até as crianças iam ser consideradas como loucas. Padres que são de igrejas católicas seriam considerados como loucos. Eu vi que eles falam que a loucura seria a perda de autonomia psicológica, né? Que também Também é atrelado até pelo fato dela não ter uma condição psicológica adequada para trabalhar, já é um impasse para ela não conseguir arrumar um emprego, né? Sim. Dela ser estigmatizada e não conseguir trabalhar mesmo que ela queira. Sim. Que acarreta também como o louco sendo alguém infantilizado, né? Que ele não sabe se expressar e não sabe falar de si. Ou seja, tem muitas vezes que na sociedade hoje em dia mesmo, que uma pessoa fala alguma coisa, se as outras não entendem, tipo, vai pedir pra outra, o que ele falou? Não liga, ele é louco, não sabe o que tá falando. Acontece isso muito, então é como se a pessoa não tivesse a capacidade de se comunicar e por isso ela fosse louca. Ou se você não entender ela da forma que ela falou, ela é louca porque você não entendeu. Isso que você falou foi muito importante, Heloíse, porque é uma coisa do senso comum, né? Qualquer coisa que alguma pessoa fala que a gente não considera como normal, a gente já chama ela de louco, doido, maluco. É uma coisa muito do senso comum mesmo, a gente não entender o verdadeiro conceito, né, da loucura dessa palavra. Quando, na verdade, isso é muito subjetivo, né? Isso vem muito da subjetividade de cada um, né? Às vezes você aprendeu, por exemplo, você morou a sua vida inteira no Nordeste do Brasil, aí você vai, por exemplo, me mudei agora depois de 20 anos pro Sul do Brasil, né? E daí as pessoas te consideram como louca porque você tem um sotaque diferente, né? Você fala diferente, Sim. você tem uma vida diferente, né? Ou porque você está sentindo muito frio, porque com certeza vai mudar a temperatura. Então isso é muito subjetivo, como você aprendeu, a sua cultura que você está inserido também, né? Exatamente. Só que eu acredito que essa visão de loucura, existe uma outra diferente também hoje em dia, que ela permanece na sociedade, né? É muito fácil você ir chamar alguém que você não entendeu, alguém que tem costumes diferentes dos seus, e ir lá chamar essa pessoa de louca. Mas nem por isso você vai sentir medo dessa pessoa. Mas tem também pessoas que têm comportamentos diferentes, que são chamadas de loucas, mas que são loucas que as pessoas consideram loucos perigosos, que eles precisam ser afastados da sociedade, colocados em um hospital psiquiátrico, manicômios antigamente, ou até, não sei se tem hoje em dia ainda, deve ter, né? E devem ser afastados mesmo, para não conviver em sociedade, porque eles representam algum tipo de perigo. Que nem a gente comentou ontem, né, sobre a notícia que a Carol viu, né, sobre as pessoas que estavam em manicômios ou hospitais psiquiátricos. Isso, manicômios judiciários. E interessante que vocês falaram isso, que essa parte da sociedade classificar, né, como tem um louco considerado mais tranquilo e um mais perigoso, ela aconteceu no final do século XVIII. Na verdade, tem até agora, né, essa questão, assim, essa classificação. E nos próprios, dá pra ver isso até em cadeias, né? Em cadeias tem os manicômios judiciários, que é justamente para separar, né? Porque tem um nível, essas pessoas têm um nível de periculosidade mais alto do que os detentos que são mais tranquilos para a sociedade, né? E é aí que a lei entra também, né? Quando a gente fala de manicômio judiciário, a gente também fala da lei, né? Tem a lei de 2023, que ela foi prorrogada também um pouco, que, né, consiste em que até 26 de agosto desse ano, se eu não me engano,
os manicômios judiciários eles têm que ser fechados, né? Só que é uma lei bem complicada da gente pensar assim na questão da sociedade, porque se torna um pouco perigosa, porque se essas pessoas estão nesses manicômios judiciários, é por algum motivo, né? Essas leis elas carecem de efetividade também, né? Porque muitas pessoas vão para esses manicômios judiciários sem um laudo médico de realmente ter uma questão psicológica. Exatamente. Às vezes elas cometeram um crime por os motivos delas, não sei, né? E elas foram colocadas lá porque elas eram mais perigosas e foram relatadas como problemas psicológicos. Exatamente. E na maioria desses casos realmente não tem um laudo psicológico, né? Um laudo que mostra que a pessoa tem uma questão mental ali, né? Então muitas delas realmente tem, mas não é a justiça, a lei não é feita como deveria ser, né? E daí, por exemplo, esses manicômios vão fechar e essas pessoas vão ser soltas para a sociedade. Elas podem escolher entre o tratamento ou não, mas é óbvio que, por exemplo, não tem como abrigar todas essas pessoas, porque são muitas. Então, fica bem difícil, né? Ainda mais quando tem pessoas que realmente são perigosas, né? Ainda mais que elas terão a liberdade de escolha, né? Se elas vão querer realmente seguir um tratamento ou não. Exatamente. A gente tem até o exemplo do criminoso Champinha, né, que foi bem comentado lá no início dos anos 2000, que ele atualmente está ainda no manicômio judiciário, mas pela questão de que ele não podia ser preso junto com os detentos normais pelo nível do crime que ele cometeu, que foi bem bárbaro, e também porque ele era menor de idade, né? A gente sabe que no Brasil menor de idade não tem como... As pessoas, quando elas cometem algo diferente, né, como a gente tinha comentado antes, quando elas cometem um crime, principalmente, que seja grave, elas são logo taxadas como loucas, né? Taxadas como pessoas que têm transtornos mentais. Como o estigma em relação à loucura afeta o acesso aos serviços de saúde mental no Brasil? Olha, eu poderia começar respondendo, não quero cortar. Mas em 2001 tem uma lei que é da reforma psiquiátrica, né? Ela é de Paulo Delgado. Ela tem como objetivo, então, fechar esses hospitais psiquiátricos, né, que já não são chamados de manicômios, de reinserção das pessoas na sociedade, essas pessoas que são consideradas então como transtornos mentais ou loucas, que já de fato era errado chamar de loucas, mas enfim. E a desinstitucionalização da loucura, né, desse estigma. Então, a sociedade poderia ver como uma doideira eles estarem liberando essas pessoas para a sociedade, para trabalhar, para conviver com outras pessoas, sendo que elas poderiam estar muito bem emocionalmente e psicologicamente. Ele pode afetar também por conta que a pessoa, por esse estigma gerado pela sociedade, a pessoa pode demorar cada vez mais para procurar ajuda, né? Por ter vergonha mesmo de falar, de reconhecer que ela está precisando de ajuda, por medo do que a sociedade vai pensar, como ela vai ser julgada. Existe muito preconceito, muito bullying, principalmente em escolas. Se você faz algo que seus amigos não acham normal, provavelmente você vai ser zoado, você vai ser isolado, ou as pessoas se afastam de você, ou você mesmo vai se isolando por ter vergonha daquilo. Então, cada vez as pessoas vão adiando mais procurar essa ajuda e só vão em casos que já estão avançados, que vai dificultar mais ainda, né? E às vezes até mesmo a família tem vergonha de admitir que tá vendo que aquela pessoa tá com alguma questão e precisa da ajuda de profissionais, mas tem vergonha de admitir até mesmo pro restante da família, assim, ou para a sociedade, dependendo de como a família é vista, né? Tem uma série da Netflix, The Crown, que ela fala sobre a coroa inglesa, e
fala sobre a rainha. Em certo determinado momento, cita as primas da rainha e diz que as primas da rainha elas tinham morrido, mas a irmã da rainha descobriu que elas não tinham realmente morrido, né? Elas tinham sido internadas em hospitais psiquiátricos, só que falavam que elas tinham morrido para não sujar o nome da família, para não ter aquela imagem de tem 2 pessoas da família que têm questões psicológicas e estão internadas. Então eles preferiram dizer que as pessoas tinham morrido ao invés de admitir que elas realmente estavam só internadas. Isso me fez lembrar também, eu assisti essa série, ela é muito boa. E eu lembro que bem no início da série, a irmã da rainha Elizabeth, não sei, ela estava passando por alguns problemas. Não era tão grave quanto o caso das primas dela, né? Mas ela estava passando por um problema psicológico dela mesmo, né? E ela ia descontar em bebidas, fumo, tabaco, né? E ela era considerada mal vista na família dela por estar passando por aquele momento. Ela não era acolhida, né? Sim. Então, os exemplos de vocês foram muito bons, né? Deu pra gente ver até de uma linha histórica, né? Sim. E a gente pode perceber que essa discriminação ela sempre existiu, né? Desde sempre essa discriminação, essa exclusão das pessoas, né? Pela sociedade. E a gente pode ver que isso acontece, isso é persistente não só aqui, né? No Brasil, no país da América Latina, mas no mundo inteiro, né? E além de provocar essa exclusão, a pessoa já tem que sofrer, né, com essa descriminalização e, além disso, isso faz ela ser propícia a sofrer mais abusos ainda, né? Por exemplo, ela pode não ser aceita, por exemplo, em um trabalho que ela quer, uma tentativa de emprego, ela pode não ser aceita por questões psicológicas dela, que ela não tem apoio, ela não tem como buscar ajuda, ela tem medo, né? Também torna ela mais suscetível à própria descriminalização da sociedade, né? Tanto a abusos psicológicos, abuso sexual, diversos tipos de abuso. Então a gente vê que essas pessoas são afetadas não só pela questão psíquica dela, mas por várias questões, né? Sim. Além de estar sofrendo com a questão realmente psicológica, ela tem que sofrer com o fato de não ter ninguém ali por ela, né? Não tem ninguém para dar um auxílio e ela cada vez mais ser descriminalizada e isolada mesmo. Ela se sente inferior aos demais indivíduos da sociedade. O que leva muitas vezes a pessoa a cometer suicídio, né? Sim, pode chegar a casos mais graves, né? Sim. As pessoas até com uma questão psíquica mais debilitada, por exemplo, com depressão, elas sentem diariamente, né, incapazes de fazer qualquer coisa normal, por exemplo, né? Qualquer coisa considerada normal, né, na nossa rotina. E além dela sofrer também, né, com essa descriminalização, por exemplo, falar que é brincadeira, né? Frescura. Isso, que é frescura ou que é falta de alguma coisa, exatamente. Além dela já sofrer com isso, ela sofre com a incapacidade dela e ela também já se sente ruim e a sociedade piora, né? Essas questões de excluir a pessoa, né? Os próprios profissionais da saúde, né? Às vezes vários profissionais eles não dão o apoio que eles devem dar, nem até falta de investimento para essas pessoas eles recusam, né? Sim. Principalmente no CAPS, né? O CAPS ele foi criado, ele foi criado em 1992. E é bem recente, né? Nossa, com certeza, né? E isso foi um marco histórico, querendo ou não, né? Foi no intuito de ajudar os usuários, né? Os usuários como falam, né? E a gente pode ver hoje em dia que é muito descriminalizado esse fato, né? Por exemplo, esses dias atrás eu vi uma matéria no TikTok. E falou assim, claramente esse professor fugiu do CAPS, não sei o que, né? Já é um tipo de descriminalização, né? Um preconceito. Hoje em dia tá muito...
muito normal ver pessoas fazendo piada com o CAPS, né? Exatamente. Tudo virou piada com o CAPS. Pessoas A que saúde mental das pessoas, né? pessoas que nem sabem muitas vezes o que é o CAPS, né? Mas por ver as outras pessoas fazendo piadas com aquilo, elas fazem também. E como isso pode impactar na vida de pessoas que frequentam o CAPS, que precisam realmente daquela ajuda. Então a pessoa frequenta porque ela realmente está precisando, está com alguma questão, está tratando, que às vezes pode ter sido uma dificuldade até mesmo para ela ir buscar ajuda. E na hora que ela busca essa ajuda, ela vê diversas pessoas fazendo piada com aquilo. Então, como ela vai se sentir diante da sociedade? Como ela vai falar de forma comum, de forma leve, que ela realmente está buscando ajuda, que aquilo está fazendo bem para ela, sendo que toda a sociedade faz piada com aquilo. E essa questão das pessoas fazerem piadas, cada vez uma piada diferente, né, sobre isso, faz tornar mais lento ainda o processo da luta antimanicomial em si, né? Faz criar uma lentidão ainda pior para isso, né? Porque se as pessoas não entendem o porquê de existir essas instituições, porque pessoas precisam ir para essas instituições, enquanto isso ainda estiver ocorrendo, a sociedade ainda vai continuar estigmatizando essas pessoas, né? Sim. E essas pessoas ainda vão continuar cada vez mais sofrendo. As pessoas hoje em dia, a sociedade em si, elas relativizam muito essas brincadeirinhas, né? Uma brincadeirinha aqui e ali, quando vê, já tá enraizado aquilo lá, né? E eu não fiz por mal, mas às vezes você não falou por mal, você falou porque você não tem conhecimento, porque você realmente só quis brincar, mas você tem que ter a consciência do que aquilo pode causar em outras pessoas, né? Uhum. Cabe ao momento a pessoa que você vai dizer também, né? Sim. E hoje em dia é muito em rede social mesmo, aberto ao público. Então, um lugar que a gente usa tanto, né? Sim. Que não deveria ter isso, né? E tem, infelizmente. Ok. Vamos lá. Quais são os principais mitos e estereótipos associados à loucura e como eles impactam a vida das pessoas que vivenciam transtornos mentais? O que tem de mito nisso? Você vai pra terapia porque você é louco. Principalmente quem faz psicologia, né? Psicologia, você vai tratar dos loucos. Você vai cuidar de louco. Primeira pergunta que a gente ouve, né? Primeiramente. Ou, por exemplo, isso é falta de Deus, né? Ou isso é falta de vontade. Ou como é que é? Cria vergonha na cara, vai fazer alguma coisa, né? Você vai fazer psicologia pra dar conselho pros loucos? Primeiramente não é conselho, né? É algo muito errado, assim, uma ideia muito errada mesmo, que grande parte da sociedade ainda carrega, né? Hoje em dia tá sendo um pouco mais aceito, mas ainda é muito forte esse preconceito mesmo com terapia, com ajuda psicológica. Isso me fez lembrar de um caso, não sei se, eu não vou me lembrar se aconteceu ano passado, mas eu creio que sim. Foi ano passado ou início desse ano. Um jovem, bem jovem, assim, não sei, ele tinha uns 17, 18 anos aqui em Toledo. Ele era muito religioso, uma pessoa muito religiosa, participava de bastante coisas da igreja e por problemas pessoais, não sei se era psicológico, mas com certeza eram pessoais, ele se suicidou, né? Então isso já mostra, já tira a farsa de que o transtorno mental ou qualquer tipo de outro problema seja a falta de Deus, com certeza não é. Mas uma pessoa que, como você falou, é bem ativa, né, proativa também, né? Com certeza não é falta disso, né? Realmente é uma questão psicológica da pessoa que precisava de um tratamento mesmo, mas a sociedade insiste em estigmatizar, né, essas pessoas. Agora se a pessoa fala assim, eu vou pro psiquiatra. Nossa! Sem contar também que
o preconceito com os medicamentos psiquiátricos, né? Se você vai falar para uma pessoa que você toma algum medicamento, a pessoa vai ficar em choque, como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Tipo, você é tratado mesmo diferente quando você fala, não, eu tomo certo medicamento para tratar essa coisa, determinada situação, né? E muitas vezes romantizam também medicamentos, né? Que o Zolpidem, principalmente, um remédio para dormir, as pessoas ficam fazendo vídeos, tipo, ai, tomei não sei quantos Zolpidem pra ver o que dava. Eu fiquei acordada pra fazer compras, não sei o quê. Gente, isso é perigoso. Enfim, eu vou falar uma experiência minha, não sei se... Por exemplo, eu tomo antidepressivo, mas no início eu precisei tomar remédio tarja preta, que é o Rivotril. E aí, às vezes, tipo, você vai na farmácia, você vai comprar com uma... É tipo um recibinho, assim, azul. Ele é diferente, ele é azul, pra indicar que é tarja preta. Aí você dá. Aí as pessoas ficam olhando assim pra você, como se você fosse uma pessoa, a pior pessoa do mundo, como se você estivesse cometendo um crime ali, né? E as pessoas já te olham diferente. E como a gente já havia comentado antes, também existe o mito da periculosidade, né? Que é aquele estigma de que toda pessoa que a gente considera louca é uma pessoa perigosa, uma pessoa que deve ser afastada da sociedade. É como se fizesse mal à sociedade como um todo. E o que a gente considera loucura, né? Se a gente considera loucura tudo que é diferente, que não age de acordo com os nossos princípios, com os nossos pensamentos, quem que a gente não acha louco, né? Se tudo que difere a gente é uma loucura. Então, se a gente pensar dessa maneira, que todo louco é um perigoso, que toda pessoa que a gente considera louca é um perigoso, quem sobraria se todos deveriam ser afastados da sociedade? Levando em consideração o estigma em torno dessa loucura, né? Exatamente. E também é importante da gente pensar, juntamente com esse mito, né, que é um mito pensar dessa forma, a gente pensar que essas pessoas, de alguma forma, são incuráveis, têm uma incurabilidade. E isso é errado pensar dessa forma, né? Porque se a gente inserir essas pessoas na sociedade, oferecer os tratamentos que elas precisam de fato, né? Se a gente cuidar dessas pessoas da forma que elas devem ser cuidadas, isso não é uma coisa incurável, né? Sim. É um problema, uma questão psíquica que a pessoa está tendo ali, que se a gente ajudar a pessoa, se a gente entender pelo que ela está passando, a gente consegue ajudar ela de alguma forma. Então, seria um mito a gente pensar dessa forma também, uma questão incurável, né? Sim, com certeza. E levando em consideração que a pessoa passando por questões psicológicas, ela precisaria de ajuda, ela precisa ter um apoio, uma rede de apoio. E a gente, ao invés de apoiar, a gente acaba afastando essa pessoa da sociedade. Então, aonde ela vai buscar esse apoio? Como ela vai conseguir se recuperar de forma mais fácil? Como ela vai procurar ajuda a tratamentos, sendo que todo mundo aponta o dedo para ela e fala que ela deve ser afastada? Exatamente. É uma questão bem difícil, né? Da gente pensar que existe essa exclusão e que as pessoas não não praticam atitudes que possam mudar isso, né? Que possam reverter a situação. Sim. É uma pessoa que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, de apoio, e que é difícil de encontrar, porque a sociedade não colabora com essa questão, né? Que é bem importante. E a gente impõe muito disso ainda, né? Que a pessoa com alguma questão psicológica, ela é incapaz de fazer certos tipos de coisa. Coisas muito normais pra gente no dia a dia, né? Coisas diárias mesmo. Como trabalhar, como a gente já havia citado outras vezes, a pessoa não trabalha. Por quê? Porque a sociedade impõe que ela não tem a capacidade de trabalhar. Ela não vai frequentar uma escola junto com todas as outras. Então tem muitas coisas diárias que ela vai deixar de fazer
às vezes não por conta de ela não conseguir, mas por conta das pessoas falarem que ela não vai conseguir e afastarem mesmo ela. Então, eu acho que é importante também a gente pensar, com tudo isso dito, em que iniciativas, né, têm sido desenvolvidas no nosso país para o combate, né, desse estigma, para isso acabar, esse pensamento errôneo, né, acabar. Até porque essa ideia do louco como perigoso, do louco como todas as outras formas que a gente já citou, ela percorre há muito tempo no nosso país, né? Então não é de uma hora para outra que o estigma se acaba, até porque muitas coisas mudaram no decorrer dos tempos, mas ainda assim está muito presente essa forma de pensar na nossa sociedade. E mesmo na busca pelo desenvolvimento, isso ainda é muito presente, né? Exatamente. Mesmo nessa luta antimanicomial, a gente vê, né, esse desenvolvimento acontecendo, mas a ideia ainda está ali, né? O estigma ainda está ali. Então é um processo muito lento, muito complicado da gente pensar que ele pode acontecer rapidamente, ou até porque é uma coisa que está enraizada na sociedade, né? É um pensamento que tá aí, tá perpetuado. É muito complicado disso acabar, sendo que a gente também não sabe se isso pode acabar completamente, né? Infelizmente. Até porque ainda é muito pouco falado na nossa sociedade abertamente sobre isso, né? Porque ainda é um tabu falar sobre manicômios. Muitas pessoas ainda acham que se você tem alguma questão psicológica, você deve ser mandado para um manicômio. Mesmo sem ter conhecimento de como né? Como funcionavam os manicômios. Exatamente, né? E se a gente for pensar dessa forma, né? Como você disse, esse tabu, ele nunca vai ser quebrado, né? Vai ser uma coisa que vai demorar e a gente nem sabe se pode vir a ocorrer uma mudança efetiva de fato, né? E daí a gente pensar assim na questão mesmo das mudanças, a gente pode pensar em campanhas, né? Às vezes a gente vê em alguns lugares realmente campanhas de conscientização, né, da saúde mental, de combater o estigma as pessoas usam bastante termo de que, né, por exemplo, pessoas que têm uma questão séria de tristeza, de depressão, né, de melancolia, as pessoas falam bastante que não é mimimi, já é uma questão de conscientização das pessoas pensarem, né, dessa forma. Pensar também na questão de um treinamento, né? Um treinamento, por exemplo, dos profissionais da saúde, deles terem essa parte mais desenvolvida de acolher melhor essas pessoas, né? De saber dar um suporte, uma ajuda, uma ajuda humanizada, né? Não como é feita em manicômios ou hospitais psiquiátricos, uma ajuda que de fato vá apoiar aquela pessoa para ela ser inserida na sociedade, conviver bem com as pessoas, ser tratada de uma forma digna, né? Sim, exatamente, porque eu acho que ainda é muito presente a ideia de que manicômios são lugares com salas brancas, onde as pessoas vão ficar lá até elas serem consideradas normais, de acordo com os padrões da sociedade, e só assim vão ser inseridas de novo para convívio em sociedade, né? Sendo que não é nada disso. Os manicômios, eles foram lugares terríveis. Terríveis, né? Que pessoas, né? até mesmo com questões biológicas, não só psicológicas, foram jogadas literalmente lá, em salas minúsculas, sem a menor condição de vida, a menor qualidade de vida. Que realmente triste de se pensar, né? Que as pessoas que estavam lá, geralmente negros, geralmente pobres, uma classe social assim muito nítida de se ver, que estiveram lá dentro desses manicômios.
e com tratamentos absurdos, assim, tratamentos de choque, onde muitas pessoas realmente perderam a vida por conta das condições desses manicômios, né? Então não é algo, anti-manicômio, vai querer deixar as pessoas na sociedade e pronto, acabou. Não é assim, né? É realmente dar um tratamento digno às pessoas, para realmente auxiliar na busca da saúde mental. Eu tenho uma indicação de um filme aqui, e ele retrata de um adolescente que foi internado em um manicômio. E quem internou ele foi o pai dele por estar envolvido com drogas. E nisso ele começou a conviver com as pessoas que conviviam já no hospício, viviam no hospício, no caso. Quer dizer, no hospício não, no manicômio, perdão. E ele começou a ver como era cruel o tratamento deles, né? O nome desse filme é Bicho de Sete Cabeças. Interessante você falar uma indicação, né? E eu também tenho uma indicação. Não é brasileiro, mas é um filme norte-americano que ele é muito interessante também. Ele trata bem essa questão com meninas daí. Se chama Garota Interrompida. Ele retrata, né, como as meninas são tratadas nesse manicômio e fala também que várias meninas que estão lá, elas não tinham um motivo de estar lá. Por exemplo, tinha meninas que elas só estavam lá por alguma questão psicológica delas, por exemplo, tinham sofrido algum abuso, sabe? E elas estavam lá sendo mantidas como pessoas loucas, sabe? E outras também que realmente tinham questões mais complicadas, precisavam de tratamento mais intensivo, só que mostra que esses tratamentos não eram feitos da forma correta, né? E na verdade só só prejudicavam mais ainda a saúde delas. Então retrata bastante isso e é bem importante a gente se atentar a essas coisas que mostram, né, a realidade dos fatos como elas são nessa questão da saúde mental. Isso remete bastante como foi cruel, né? Sim. Eu acho importante a gente citar esses exemplos que dá para ver mais na prática, assim, né? Como realmente ocorre e ocorreu no Brasil, ou até mesmo no exemplo que a Carol deu, fora do Brasil, né? Mas como eram esses manicômios, como eram esses tratamentos que eles consideravam certos ou justos, muitas vezes por questões que nem eram plausíveis, né? Eu trouxe um exemplo também que ocorreu no Brasil mesmo, em Minas Gerais. É um documentário que tem na Netflix, se chama Holocausto Brasileiro. Ele retrata sobre o manicômio de Barbacena, que é instalado lá em Minas Gerais, hoje em dia não mais, né? Mas que foi por muito tempo realmente utilizado para colocarem pessoas com questões psicológicas ou às vezes até mesmo biológicas que eram bem injustas, assim. As pessoas eram jogadas lá e tinham tratamentos terríveis. Então acho uma ótima indicação para quem quer ver como realmente é um manicômio, né? Que não é algo para ajudar em nada, é realmente um tratamento absurdo, assim. Digamos, um local de armazenamento de pessoas. Sim. Que muitas vezes nem eram com questões psicológicas mesmo, né? Uhum. E não que alguém com questões psicológicas deveria ser jogado em um manicômio também. Então, gente, esse foi o nosso podcast intitulado O Estigma da Loucura no Brasil. Obrigada pela atenção. E é isso. Obrigada. Obrigada.